Essa história aconteceu com um amigo de um amigo meu, chamado Gervásio, lá em Fortaleza, uma daquelas tardes em que o asfalto da beira-mar não apenas derrete, mas parece sussurrar ofensas pessoais contra a integridade molecular das solas dos sapatos. Gervásio, um homem cuja biografia poderia ser impressa no verso de uma nota fiscal de farmácia por conta de sua irrelevância cósmica, possuía um defeito de fábrica, uma falha de caráter tão específica que beirava a patologia clínica. Ele era incapaz de tolerar qualquer objeto inanimado que não cumprisse sua função com eficiência prussiana. Para Gervásio, uma cadeira que rangia não era apenas um móvel velho, era um insulto moral, uma afronta direta à ordem do universo, um ataque pessoal arquitetado pela entropia para desestabilizar o seu chakra raiz. Ele era o tipo de sujeito que auditava o tempo de fervura da água do café e abria chamados no saque da existência quando a brisa marítima soprava na direção errada, bagunçando seu penteado de funcionário público exemplar. A saga começou quando o ventilador de teto do quarto de Gervásio, um guerreiro da marca Ventobras que girava desde o governo Itamar Franco, decidiu cometer suicídio mecânico. O aparelho não apenas parou, ele se desintegrou numa chuva de faíscas e plástico ressecado, emitindo um som que lembrava o lamento de um trombone sendo digerido por um crocodilo. O calor de Fortaleza, essa entidade senciente e malévola que desrespeita os direitos humanos, invadiu o apartamento 304 com a sutileza de um oficial de justiça em dia de despejo. Suando bicas, com a camisa grudando nas costas como uma segunda pele feita de remorso poliéster, Gervásio correu para o centro da cidade, mergulhando no caos labiríntico das lojas de eletrodomésticos duvidosos. Foi numa viela esquecida, onde o cheiro de pastel frito brigava com odor de esgoto a céu aberto num duelo olfativo titânico, que ele encontrou a loja O Barão das Hélices. O vendedor, um sujeito caolho que parecia ter saído de um conto rejeitado de Guimarães Rosa misturado com Lovecraft, ofereceu-lhe uma peça única. Era um ventilador de teto preto, fosco, pesado como a consciência de um político, sem marca visível, apenas com uma inscrição em baixo-relevo na base do motor que dizia, em um latim macarrônico, Ventus noeste, sed tempus fugit, não é vento, mas o tempo foge. Gervásio, cego pela necessidade térmica e ignorando todos os sinais de alerta que a seleção natural implantou no cérebro dos primatas, comprou a geringonça. O manual de instruções era uma folha única de papiro, contendo apenas desenhos de pessoas gritando e uma garantia de eternidade ou seu dinheiro de volta. A instalação ocorreu numa terça-feira à noite. Gervásio subiu na escada de alumínio, manipulando fios e parafusos com a destreza de um cirurgião cardíaco alcoolizado. Ao conectar o último fio, uma sensação estranha percorreu sua espinha dorsal, não um choque elétrico convencional, mas uma vibração fria, úmida, como se uma lesma feita de eletricidade estática tivesse descido por dentro de sua coluna vertebral. Ele ignorou o pressentimento, desceu da escada, enxugou o suor da testa com um pano de prato que estampava um pinguim de geladeira e, com o dedo trêmulo de antecipação, acionou o interruptor. O que se seguiu não foi uma brisa. O ventilador não começou a girar imediatamente. Primeiro, ele emitiu um zumbido grave, uma frequência subsonora que fez os dentes de Gervásio vibrarem na boca e as porcelanas da cozinha tilintarem em pânico. Quando as pás finalmente começaram a se mover, elas não empurravam o ar para baixo. Elas pareciam cortar a realidade em fatias finas, como um fatiador de frios dimensional. Gervásio sentiu a pressão do ar cair drasticamente. Seus ouvidos estalaram como se ele estivesse descendo a serra em alta velocidade, e uma névoa roxa, com cheiro de ozônio e carpete velho de repartição pública, começou a se formar no teto, logo acima das pás giratórias. A anomalia, contudo, disfarçou-se de burocracia doméstica. Gervásio, tentando racionalizar o irracional com a teimosia de um boi empacado, decidiu que o problema era a voltagem. Deve ser 220V e eu liguei no 110V, ou vice-versa. Essa fiação predial é uma gambiarra do demônio, resmungou ele, tentando ignorar que a sombra do ventilador no chão tinha 5 pás, enquanto o objeto no teto tinha apenas 3. Ele pegou o telefone para ligar para a companhia de energia, mas o som que saiu do gancho não foi o tom de descagem. Foi uma voz, gutural e pastosa, recitando o CPF de Gervásio de trás para frente, seguido por uma lista detalhada de todas as vezes que ele mentiu para a mãe sobre ter comido legumes na infância. Isso é interferência cruzada, disse Gervásio em voz alta, a voz falhando, o suor agora gelado escorrendo pelas têmporas. Linha cruzada. A Oi está cada dia pior. Ele desligou o aparelho, mas a voz continuou saindo do bocal do telefone, agora narrando, com riqueza de detalhes sórdidos, o futuro funeral de Gervásio, incluindo críticas ácidas sobre a qualidade das flores da coroa e o buffet barato que seria servido. Foi então que a escalada do absurdo rompeu a barreira do suportável. O ventilador acelerou.
A velocidade 1, 2 e 3 não existiam mais. O dial na parede agora mostrava símbolos arcanos que brilhavam em neon vermelho. Gervásio, tomado por um pavor paralisante, viu a gravidade do quarto se inverter parcialmente. Seus chinelos havaianas flutuaram suavemente em direção ao teto, sendo sugados pelo vórtice das hélices. Mas não eram destruídos. Ao passarem pelas pás, os chinelos desapareciam e reapareciam no chão, porém, transformados em versões de si mesmos de 10 anos atrás. O ventilador não estava ventilando espaço, estava ventilando tempo, reciclando a matéria através de um buraco de minhoca movido a eletricidade residencial. Gervásio tentou sair do quarto, mas a porta estava emperrada. Não fisicamente trancada, mas ontologicamente indisponível. A maçaneta havia se transformado em um olho humano, úmido e piscante, que o julgava silenciosamente. Isso é inaceitável, gritou Gervásio, sua mente colapsando em uma histeria burocrática. Eu exijo falar com o gerente da realidade. Tenho direitos do consumidor. O artigo 18 do CDC é claro sobre vícios ocultos no produto. Ele pegou um cabo de vassoura para tentar travar as hélices, uma tentativa patética de combater o horror cósmico com utensílios de limpeza doméstica. No momento em que o cabo da vassoura tocou o centro do ventilador, o teto do apartamento se dissolveu. Não havia mais vizinho de cima, nem telhado, nem céu de fortaleza. Havia apenas um vasto oceano de formulários em tripla via, flutuando num vácuo negro pontilhado por estrelas que, se olhadas de perto, eram carimbos de indeferido. Do centro do ventilador emergiu uma entidade. Não era Cthulhu, nem Yog-Sothoth. Era algo muito pior. A criatura tinha a forma de um funcionário de cartório gigante, feito de fumaça de cigarro, café velho e má vontade, vestindo um colete de lã que desafiava a lógica térmica do Ceará. Quem ousava perturbar o fluxo da ventilação kármica? Trovejou a entidade, sua voz soando como o ruído de uma impressora matricial engasgada. Gervásio, encolhido no canto do quarto que agora cheirava a enxofre e pão de queijo queimado, tentou manter a compostura. Eu sou Gervásio, e esse ventilador está com defeito. Ele está fazendo barulho e... bem, ele transformou minha maçaneta num olho. Eu quero a troca imediata. A entidade gargalhou, um som seco e desprovido de alegria, como folhas de outono sendo pisadas. Tolo mortal, tu adquiriste o ventilator aeternum, o soprador de destino. Ele não refresca a carne, ele refrigera a alma, removendo o calor das tuas esperanças e deixando apenas o frio do esquecimento. Nós não aceitamos devoluções sem a nota fiscal original autenticada no cartório do sétimo círculo infernal, com firma reconhecida por Deus e pelo diabo na mesma folha. O absurdo da situação atingiu Gervásio como um tijolo. Molhado. Ele estava discutindo burocracia com um demônio eólico. Mas Gervásio era brasileiro. E se havia algo que um brasileiro sabia fazer melhor que qualquer entidade cósmica, era lidar com a irracionalidade administrativa. Seus joelhos, que antes pareciam gelatina velha, firmaram-se. Um brilho de loucura lúcida acendeu em seus olhos. Escuta aqui, seu funcionário público do além, retrucou Gervásio, apontando o dedo para a face nebulosa da criatura. Você está operando em território nacional sem alvará da Prefeitura de Fortaleza. Duvido que esse vácuo interdimensional tenha habite-se. E digo mais, esse ventilador está fora das normas da ABNT. Se você não parar essa palhaçada agora e devolver minha maçaneta, eu vou invocar a entidade mais poderosa deste universo, a fiscalização da Receita Federal. Eu vou te denunciar por sonegação de impostos espirituais. A ameaça pairou no ar estático. A entidade hesitou. O vórtice de formulários diminuiu a velocidade. O monstro olhou para os lados, nervoso. Até no cosmos, a malha fina era temida. A Receita Federal não perdoava nem deuses antigos. A criatura encolheu-se, o colete de lã parecendo subitamente largo demais. Não é preciso chegar a tanto, gaguejou o demônio, sua voz perdendo a reverberação trovejante e soando agora como um estagiário pego dormindo no almoxarifado. Podemos fazer um acordo, um termo de ajustamento de conduta cósmica. O clímax foi uma negociação tensa. Gervásio, flutuando em gravidade zero no meio do seu quarto desconstruído, preencheu formulários mentais exigindo não apenas o conserto da realidade, mas uma compensação por danos morais. A entidade, revelando-se chamar-se Zulmiro, o subgerente das correntes de ar perdidas, confessou que estava apenas tentando bater a meta de almas resfriadas do mês para ganhar um bônus de férias no purgatório. Eu só queria um pouco de ar fresco, choramingou Zulmiro, enquanto encolhia até o tamanho de um anão de jardim.
O inferno é muito quente, e o ar-condicionado de lá quebrou na Idade Média. Gervásio sentiu uma súbita e absurda empatia. Ele olhou para o seu ventilador possuído, para a maçaneta a óleo que piscava lacrimejando, e suspirou. Olha, Zulmiro, eu deixo você ficar com o ventilador nos fins de semana, mas de segunda a sexta, eu preciso que ele ventile ar. Air normal. Com moléculas de oxigênio e nitrogênio, sem paradoxos temporais. E você conserta minha porta. E traz meus chinelos de volta para o presente, porque aquela borracha de 2013 já estava gasta. A entidade concordou, selando pacto com um aperto de mão que deixou a palma de Gervásio cheirando a naftalina por 3 semanas. O vórtice se fechou com um som de descarga sanitária cósmica. O teto voltou ao normal. A maçaneta voltou a ser de metal barato. O ventilador começou a girar suavemente, emitindo uma brisa agradável que cheirava levemente a lavanda e burocracia resolvida. As consequências dessa experiência, no entanto, mudaram Gervásio para sempre. Ele nunca mais reclamou de objetos ineficientes. Aprendeu que a imperfeição é o que mantém o tecido da realidade coeso. Se tudo funcionasse perfeitamente, o universo perceberia que não tem propósito e entraria em colapso por depressão existencial. Hoje, quando você visita Gervásio em Fortaleza, percebe algo estranho. O apartamento é agradável, mas o ventilador de teto tem um comportamento peculiar. De vez em quando, ele para, gira ao contrário por 2 segundos e uma voz sussurrada diz protocolo encerrado. Gervásio apenas sorri, toma um gole de água de cocô e diz, deixa ele. É o horário de almoço do Zulmiro. E a maior lição que ele tirou disso tudo foi uma epifania filosófica que ele compartilha com quem quiser ouvir, geralmente depois da 3ª cerveja. A realidade é apenas uma repartição pública mal administrada. E a única forma de sobreviver a ela não é pedindo para falar com o gerente, mas aprendendo a subornar o porteiro do caos com um pouco de paciência e, se necessário, uma ameaça. Fiscal bem fundamentada. E assim, Gervásio vive, suando menos que a média dos mortais, protegido por um demônio burocrata que, no fundo, só queria um pouco de ventilação e compreensão num universo abafado pela indiferença. E cá entre nós, em Fortaleza, ter um ar-condicionado sobrenatural é uma vantagem evolutiva que vale qualquer risco de condenação eterna.